E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Hoje eu queria falar com vocês sobre crises de ansiedade. Cada crise de ansiedade ela é muito diferente de pessoa para pessoa. As reações são muito diversas, apesar de você ter uma certa similaridade entre as crises. Vou explicar como é que pode ser diverso e ter similaridade. Seguinte, um processo de crise ansiosa ela sempre vai partir de gatilhos, por mais que você não entenda de onde está vindo esses gatilhos. Eu gosto muito de fazer essa revisão aqui para que vocês entendam como é que acontece o processo ansioso. Existem gatilhos internos ou externos. Os internos são os pensamentos, geralmente negativos, no futuro, insegurança, incerteza e por aí vai. Você tem gatilhos externos. Os gatilhos externos são aqueles que podem gerar em você picos de estresse, medo, ansiedade. Medo e ansiedade são diferentes? São. A ansiedade é o processo ansioso estabelecido. O medo pode gerar ansiedade, entendeu? O estresse pode gerar medo. E a gente tem todo esse combo aí. Então, esses gatilhos externos ou internos, eles são alimentados por nós mesmos, sempre é assim. Os gatilhos internos e externos são alimentados por nós mesmos a partir de histórias, que são os porquês. Os porquês aquilo realmente nos faz mal. Exemplo, meu dia vai ser ruim. Vai ser ruim por quê? Cada porquê que eu dou para o meu dia vai ser ruim é porque está nublado, é porque meu chefe é chato, é porque minha... Tudo isso são os porquês. Ah, minha vida é muito ruim. Por quê? E aí você dá as justificativas ou os porquês. Esses porquês, eles podem ser de origem lá na memória, ou seja, você visita um passado e traz esse passado para o agora, então sua vida é ruim, o seu dia vai ser ruim. Pode ser um momento presente, vai ser ruim por causa do coronavírus, fator externo, entende? Ou então, pode ser... por exemplo, por um fator completamente longe da sua possibilidade. Sei lá, medo, tipo, possibilidade de controle, né? Medo da morte. Tipo, você não tem como controlar isso. Medo do sol, medo... não sei. Você não tem como controlar. Isso também pode gerar essas histórias, alimentar essas histórias. E cada história dessa, junto com os gatilhos de pensamento, vão gerar em você sensações de alerta. Essas sensações... E aí tem uma série de reações químicas e bioquímicas e neuroquímicas lá no seu cérebro que o desencadear dela vão aumentar os níveis de cortisol, adrenalina, que são hormônios que circulando no seu corpo você vai ter sintomas específicos. Além disso, pode aumentar os níveis de um neurotransmissor chamado glutamato, que ele comunica as células do seu cérebro e isso faz com que você tenha pensamentos extremamente acelerados, um atrás do outro, sem parar, sem parar, sem parar. Esse ciclo inteiro, quando o sintoma aparece, ele é retroalimentado. Ou seja, sentimento gera mais gatilho, que gera mais história, que gera mais medo, que gera sentimento, que gera mais gatilho, que gera mais história, que gera mais medo. E aí você fica preso nesse ciclo sem fim. Tá, Vasco? Todo processo ansioso vai gerar crises? Não. A crise de ansiedade é caracterizada por um pico máximo, principalmente desses hormônios que estão circulantes, e você vai ter reações bem específicas. Vou citar algumas rapidamente: coração acelerado, dificuldade de respirar e entre milhares de outras possibilidades. Mas existe o pico máximo. Você pode ter uma ansiedade generalizada e mais crônica, sem esses picos, mas você está sempre sentindo incômodo, você está sempre sentindo andor, você está sempre sentindo um desconforto mental, tipo irritabilidade, falta de paciência. E aí você tem uma ansiedade mais generalizada, sem um pico, como por exemplo na síndrome do pânico, que você tem um super pico de ansiedade. Não precisa desse pico, né? Tá, e agora? O que eu faço durante uma crise do processo ansioso? O que você faz durante esse período onde os picos hormonais estão muito altos e você começa a sentir no seu corpo cada uma dessas reações? Então eu vou mostrar a vocês aqui algumas possibilidades do que fazer durante esse período, durante essa crise, durante esses minutos. Uma crise de ansiedade não vai durar muito tempo. Os efeitos podem durar, mas a crise, o pico máximo é naquele momento, é pontual. Tá? Então, dentro de uma crise de ansiedade, existe um contexto que é muito importante você começar a pensar sobre ele.
Primeira coisa é questionar de onde vêm esses pensamentos, os porquês desses pensamentos negativos. Tá, meu dia vai ser ruim, o trânsito está parado e eu vou morrer aqui no trânsito. Aí você anota as suas justificativas para as principais crises que você teve e simplesmente questione. Esse pensamento é real? Isso realmente pode acontecer? Não é só projeção da minha mente, eu realmente estou em risco. A gente tem que tirar da nossa inconsciência, ou seja, do subconsciente, esse medo que a ansiedade te traz e trazer para o consciente, para o analítico. Você tem que analisar os porquês desse pensamento de eu vou ficar preso no túnel, eu não vou entrar nesse avião, entende? Você tem que começar a questionar cada etapa dessa aí. A segunda coisa que você tem que fazer é, beleza, estou sentindo taquicardia. Tá. O que isso pode alterar? Eu já senti isso outras vezes. Eu tive algum problema quando eu senti isso a primeira vez? Depois que passou a crise, eu realmente fui prejudicado em algum momento? Então você tem que questionar esses sentimentos, porque o medo que a maioria das pessoas que têm ansiedade relatam é medo de ter uma parada cardíaca, é medo de faltar ar. Não vai faltar ar, não vai existir parada cardíaca. Aquilo é um sentimento de luta ou fuga que a sua mente está dizendo que você está em risco. Não existe risco aparente. Não existe risco real. Aquilo é apenas uma projeção. Durante os meus 25 anos ansioso, a partir dos 11, sempre era algo no futuro. Era uma prova que eu ia fazer. Depois, o primeiro emprego, depois a primeira aula, depois a primeira apresentação, depois sempre era o que vinha, o primeiro, era a primeira coisa que eu ia fazer e aquilo me transtornava. Em algum momento da vida eu fazia apresentações semanais, comecei a fazer textos de comédia stand-up, muito tempo atrás. 2007, 2008. E eu ia me apresentar. Aí a gente tinha aqui um grupo no Nordeste, né, de stand-up, e todas as quartas-feiras a gente ia para a apresentação. Ou seja, tinha apresentação. Todas as quartas-feiras eu tinha diarreia. Toda quarta-feira. E eu fiz isso durante anos. 2008, 9, 10, 11, 12, todas as quartas-feiras a gente tinha apresentação. Todas as quartas-feiras eu tinha diarreia. Tipo crônico, entende? Por causa da expectativa. Que público era aquele? Será que ia ter público ou não? Então, isso são os sintomas do processo ansioso. E por que eu tinha essas reações? Por um ciclo simples. Eu tinha uma expectativa se as pessoas iam rir ou não dos textos que eu tinha escrito, se ia ter gente ou não na apresentação, e se eu ia ser bem, ou se eu ia fazer uma boa apresentação ou não em relação aos meus colegas. E eu ficava projetando aquilo, vivendo aquela apresentação na minha mente em loop. No momento que eu entendi isso, eu comecei a cortar esses fluxos. Entende que o pensamento vai vir, eu estou sentindo um desconforto no coração, então eu vou ter algum problema. Você começa a alimentar com histórias. Você tem que cortar esse fluxo, principalmente durante a crise, que é o que você está sentindo com o que você pensa depois que você sente. Sentir, vou morrer? Sentir, vai faltar ar? Sentir, vou desmaiar? Nada disso vai acontecer, entende? Então é sentir. Respira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca. Vasco, mas eu fico exatamente com falta de ar nessa hora. Você pode experimentar as duas formas. Primeira coisa é respirar profundamente e de maneira controlada, fazendo um som pela garganta, para que você perceba o ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. E não alimentando o medo de morrer, medo da taquicardia, medo de desmaiar. Não, você vai focar exclusivamente na sua respiração. Mesmo com você dificuldade de respirar, mas você pode fazer isso, você faz esse teste, que é, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, fazendo um barulho, ó. Escuta e solta. Por que, Vasco, fazer esse barulho? Porque esse barulho vai fazer a sua mente ter atenção a um barulho que não é comum e está saindo da sua garganta. E aí você inspira,
forte e expira até o final da respiração. Até o final. Beleza, eu fico muito desconfortável com minha respiração. O que é que eu posso fazer além da respiração durante o ciclo de crise, de sentimento? Lembra de não se vincular a pensamento, lembra de não se vincular a sentimento, senão não vai ter nada, beleza? Aí você vai também, uma segunda possibilidade é fazer uma contagem de 1 até 60, olhando para as suas mãos. 1, 2, 3. O pensamento vem, deixa ir embora. Se vier o medo ou o sentimento, deixa ir embora, volta para a contagem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 60. Por que olhando para as mãos? Porque eu estou te trazendo para o mundo real. Aqui e agora. O mundo acontece aqui e não no mundo dos pensamentos. No momento que você cortar esse fluxo, seja com a sua respiração, ou com a contagem olhando para os dedos, porque você vai ver que o mundo real é aqui. Naturalmente, a sua mente vai se desvincular do pensamento e vai se desvincular do sentimento. Ah, Vasco, é fácil fazer isso? Não, é treino. E outra coisa, eu quero que você entenda como fazer durante uma crise, mas o grande objetivo é que você não tenha essas crises. Você não chegue a ter esses picos, de ansiedade. Não, você não precisa ter isso, porque você tem que trabalhar os gatilhos, como eu falei lá no começo. Os gatilhos internos e externos, as histórias e os sentimentos têm que ser quebrados, cada um deles tem que ser quebrado a partir da sua mente focada. A sua mente focada no agora vai fazer com que você diminua o estresse causado pelo processo ansioso, e você não vai ter mais crises. Isso aqui é só uma medida emergencial para que as pessoas que estão passando por crises entendam o que fazer nesse período, que é se concentrar no agora, questionar esses pensamentos, fazer uma contagem de 1 a 60 olhando para as mãos, mexendo os dedos, 1, 2, 3 até 60, e naturalmente você vai se sentir mais seguro a trilhar a sua jornada definitiva de melhora. Bem, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, que é possível você, dentro de uma crise, ficar mais calmo, mas se você quiser realmente trilhar sua jornada definitiva de cura, se você quiser realmente, nós temos a nossa plataforma, a Heal Mind, maior plataforma de controle e alívio da ansiedade do Brasil. Já são centenas e centenas de pessoas livres do processo ansioso. Eu quero que você seja uma delas. Se você quiser conhecer mais sobre a nossa plataforma, é só você ir olhar aqui no link e simplesmente observar se você está preparado para realmente trilhar essa jornada. Então te convido e tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.